Olá, pessoal! Existe um silêncio quase ensurdecedor sobre um aspecto crucial da visão dos 144 mil. Todos debatem quem são eles, mas quase ninguém pergunta com quem eles interagem. O livro do Apocalipse não os mostra isolados. Eles estão inseridos num drama cósmico, cercados por seres celestiais. Hoje vou compartilhar uma perspectiva que une a angelologia, o estudo dos anjos, ao simbolismo dos 144 mil. E não é uma doutrina, é uma análise que conecta os pontos. Quando você pensa na visão dos 144 mil, que outros seres aparecem na sua mente? Essa pergunta é crucial. Anote aí sua primeira impressão. Antes de fazermos a conexão, precisamos ter um ponto de vista claro sobre quem são os 144 mil. Sob a ótica da teologia, existem duas grandes correntes. A interpretação literal, que defende um grupo étnico com um número exato, e a simbólica, que vê neles a totalidade do povo de Deus. Minha perspectiva pessoal, depois de estudar bastante, inclina-se fortemente para o simbólico. O número 144, que é 12 vezes 12, aponta para a plenitude do povo da aliança, das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. E esse número é multiplicado por 1000, que na Bíblia representa imensidão, totalidade. Mas o Apocalipse não é um tratado de estatística. É uma revelação, uma apocalipsis dramática. E os 144 mil são apresentados por alguém, selados por alguém, e contemplam alguém. Eles são atores em uma cena muito maior, dirigida por personagens celestiais. Agora pare para pensar. Se os 144 mil são um símbolo da igreja fiel, o que significa que essa mesma igreja é constantemente descrita em cenários repletos de anjos, arcanjos e criaturas viventes? Qual a mensagem por trás disso? É aqui que a gente entra na angelologia aplicada. E vamos além daquele conhecimento geral de anjos como mensageiros com asas. Precisamos fazer uma análise quase científica das categorias e funções que aparecem no Apocalipse. Primeiro, temos os 4 anjos dos ventos, em Apocalipse 7. Eles são agentes divinos que controlam as forças cósmicas da destruição. A missão dos 144 mil começa justamente sob a restrição de uma ação angelical destrutiva. Ou seja, a proteção deles está ligada a uma ordem dada a esses anjos. Logo em seguida, surge outro anjo, com o selo do Deus vivo. Note que ele é uma figura distinta, elevada. Não é um anjo qualquer, mas um portador da autoridade máxima, o selo de Deus. Alguns teólogos veem aqui uma conexão com o próprio Cristo, ou talvez um arcanjo de altíssima patente. Depois, a cena se expande. Vemos a multidão celestial e os anciãos em adoração. O quadro dos 144 mil se abre para uma cena de louvor universal, liderada por esses seres celestiais. E no centro de tudo, em Apocalipse 14, está o Cordeiro no Monte Sião. Cristo, a figura celestial suprema, está ali, com os 144 mil ao seu lado. Imediatamente após descrever os 144 mil com o Cordeiro, o que acontece? Surgem 3 anjos voando pelo céu, proclamando mensagens eternas. Isso mostra que os 144 mil são o pano de fundo terrestre para a proclamação angelical final de Deus. Repare bem nas funções. Os anjos preparam o cenário, segurando os ventos. Eles protegem, selando os escolhidos. Eles louvam junto com toda a criação. E eles proclamam a mensagem final. Enquanto isso, os 144 mil são os que são selados e os que seguem o Cordeiro. Essa distinção de funções entre os seres celestes, que são servidores, e a humanidade redimida, que é o foco da redenção, muda a sua visão sobre o destino humano? Do ponto de vista da estrutura literária, por que João, o visionário, insere tantas figuras de anjos entre a visão dos 144 mil e a cena final de adoração? Não é por acaso. E aqui chegamos na conexão profunda, na minha síntese pessoal sobre tudo isso. A relação entre os 144 mil e os anjos não é de igualdade, mas de mediação e serviço ordenado. A minha tese é a seguinte: os 144 mil não são anjos humanos. Eles representam a humanidade plenamente redimida e vitoriosa, algo que os próprios anjos não podem ser. Anjos não são passíveis de redenção. Eles não experimentam a salvação da mesma forma que nós. A função angelical, em todo o livro do Apocalipse, é servir ao plano de salvação de Deus para a humanidade. Eles são, por assim dizer, o staff cósmico,
a equipe de apoio celestial. Os 144.000, por outro lado, são os convidados de honra, os frutos da obra redentora do Cordeiro. A mensagem para mim é profunda e transformadora. A nossa salvação, simbolizada nos 144.000, é um evento de tal magnitude no universo que mobiliza toda a hierarquia da criação invisível. Nós não somos insignificantes. A nossa fidelidade, em meio ao caos do mundo, é o epicentro de um conflito cósmico, e ela é assistida, cuidada, por ministros celestiais. Se essa interpretação estiver correta, como isso deveria impactar a nossa espiritualidade na prática? Será que devemos buscar contato com anjos, ou entender que o ministério deles, discreto e eficiente, já está em operação a serviço do propósito maior de Deus para aqueles que ele selou? Eu concluo que essa perspectiva respeita o gênero literário do Apocalipse, que é simbólico. Ela considera a angelologia bíblica de forma sistemática, não apenas a visão popular. E o mais importante, ela preenche uma lacuna, explicando a função de tantos seres celestiais no contexto dos 144.000. Mas, claro, a verdade final pertence a Deus. Meu papel aqui foi conectar os pontos que o texto claramente nos apresenta. Agora, eu gostaria de ouvir a sua análise crítica. A ideia dos 144.000 como convidados de honra e os anjos como staff cósmico diminui a importância dos anjos, ou simplesmente clareia as funções distintas de cada um? Você consegue identificar outras conexões entre seres celestiais e o povo de Deus em outros livros da Bíblia, como em Daniel ou Zacarias, que sustentem esse padrão de mediação e serviço? E do ponto de vista prático, essa discussão sobre anjos muda em algo a sua compreensão sobre proteção, guia e o propósito da sua vida? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião. Obrigado por assistir a mais essa análise de texto. Se você gosta desse tipo de conteúdo profundo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço, até a próxima!